Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez todo mundo que está aqui conosco numa tarde de segunda-feira. Hoje a gente tem um webinário muito especial com a professora Fernanda Monteiro, da UNB. A Fernanda, ela tem mestrado e doutorado em Ciência da Informação e ela coordenou o BIOI, né, o Banco Internacional de Objetos Educacionais do MEC, então, que foi o antigo portal e que se transformou, então, no principal banco de objetos educacionais do Brasil. A Fernanda também, ela começou todo o acervo de recursos educacionais e saúde, ela coordenou a equipe de ciência da informação do UNASUS, tá? E também elaborou a política de acesso aberto, também da UNASUS. Então, assim, é uma honra para a gente ter a Fernanda aqui. Obrigada, Fernanda. Obrigada por dedicar o teu tempo. É super ocupada e está aqui com a gente hoje à tarde. Então, obrigada por participar então da nossa sequência de webinários. Eu só vou lembrar todos os professores para mandar pelo link de questões o nome e o e-mail para computar a presença no programa de formação docente, tá bom? Então, Fernanda, eu vou passar a palavra para ti. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões que foram sendo enviadas durante o webinário. E mais uma vez, obrigado, tá? Bem, pessoal, boa tarde. Eu agradeço a professora Alessandra pelo convite, né? Como professora, é um prazer sempre falar para os colegas sobre um assunto que tem relação com a minha área de pesquisa e também afeta diretamente o meu trabalho. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre fontes de informação de recursos educacionais, né, que podem ser utilizados no ensino superior. E procurei fazer um recorte específico para a área de saúde, né? No final, a gente vai passar por alguns repositórios específicos da área de saúde, que tem relação direta com a UFSPA. E a minha internet, eu estou recebendo um aviso de que tem um probleminha com conectividade, então eu já peço desculpas antecipadamente, né? Esse cenário que hoje a gente vivencia, né? Muita gente utilizando a internet, a gente pode sofrer aí algumas oscilações ao longo do webinário. Eu vou ficar bem atenta aqui ao celular, caso em algum momento vocês não possam me ouvir. Peço que a professora Alessandra me avise aqui no celular para que eu possa retomar. Então, vamos lá. Esse assunto, né, falar de fontes de formação de recursos educacionais, eu acho que eu vou desligar a câmera para talvez melhorar um pouquinho. Pronto. Falar de recursos educacionais, primeiro requer um entendimento do que são esses recursos, né? Então, esse termo, sem mencionar aí as influências pedagógicas, ele é um termo que nomeia diferentes tipos de arquivos que possuem recursos, possuem conteúdos, funcionalidades, recursos que podem ser utilizados ou incluídos diretamente em estratégias de aprendizagem. É um nome muito comum, né, no meio da EAD, mas os recursos educacionais, especialmente os recursos educacionais com uso de tecnologias, também podem ser utilizados em estratégias em sala de aula. Então, esses recursos, eles vão reunir aí um conjunto de arquivos ou vão ser um tipo específico de arquivo ou mídia que vão proporcionar uma experiência de aprendizagem com o intermédio do uso de tecnologias da informação, permitindo que a gente esteja aí mais próximo às expectativas dos alunos ditos nativos digitais, né? Ou vão também permitir que a gente tenha um conteúdo dinâmico, ilustrativo em sala de aula. Então, os recursos educacionais a gente pode definir como sendo aí um grande guarda-chuva que vai contemplar materiais ou conteúdos, objetos de aprendizagem completos, como cursos autoinstrucionais, cursos com mediação ou tutoria. Então, todos esses conteúdos, digamos assim, podem ser chamados recursos educacionais. E aí, então, a gente vai buscar hoje onde encontrar esses recursos educacionais para serem utilizados nas nossas estratégias de aprendizagem. Esses recursos, eles podem ser vídeos, áudios, aplicativos, jogos para celular, ou blogs,
textos, e-books, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Observando que esse conceito de recurso educacional ele é bem abrangente. Então, tudo aquilo que a gente pode utilizar com uma finalidade de compor uma estratégia de aprendizagem, a gente pode chamar aí de recurso educacional. Onde, então, que eu posso encontrar esses recursos, né? Especialmente em fontes de informação confiáveis. O termo fonte de informação, ele é um conceito usado e definido na ciência da informação, que é a minha área, mas é um conceito muito simples, muito fácil da gente compreender, né? Todo aquele espaço, ambiente ou pessoa capaz de me transmitir ou de me fornecer uma informação num formato qualquer, ela ou esse espaço é considerado uma fonte de informação. Só que no caso dos recursos educacionais, a gente precisa de uma garantia ainda maior de que seja uma fonte de informação confiável. Então, o que seriam essas fontes de informações confiáveis? São os canais de informação formais ou informais que vão disponibilizar esses recursos para serem utilizados com finalidade educacional. Então, é importante que esses recursos eles estejam ali alinhados conceitualmente, pedagogicamente e também no aspecto usabilidade, já que a gente está falando da utilização de recursos educacionais com o uso de tecnologias da informação, então a gente também precisa ficar atento às questões de usabilidade para que a gente possa utilizar o recurso, né, adequadamente. E uma vez que a gente encontra um recurso educacional, a própria fonte, né, deve constar na fonte de informação como eu posso utilizar esse recurso, né, que uso pode ser dado para um recurso educacional encontrado. Então, eu tenho que ficar atenta a licenças, ficar atenta a questões autorais, né? Vocês tiveram também um webinário sobre direitos autorais, e isso é um aspecto importante para a seleção dos recursos educacionais nas fontes de informação também. Então, eu separei aqui um vídeo que fala de fontes de informação confiáveis de recursos educacionais abertos. Então, nós vamos ver que nós temos aí as diversas fontes de informação, algumas que não são confiáveis, algumas que são de recursos educacionais até que estão disponíveis para venda, por exemplo, e outras que são de recursos educacionais abertos. Os recursos educacionais abertos são aqueles que eu posso reutilizar, eu posso revisar, eu posso recombinar com algum material que eu já possuo, posso redistribuir, né? Ou seja, eu posso incluir ele numa aula e posso veicular essa aula via Moodle ou a partir do meu blog, enfim. Eu posso fazer aí o que a gente chama dos 5 R's, né? Eu posso utilizar, digamos que à vontade, se a minha finalidade for educacional. Eu vou agora compartilhar a minha tela para que a gente possa ver esse vídeo rapidinho. Uma das características mais importantes da internet é poder acessar e compartilhar informações. É possível apreciar obras de arte de museus do mundo todo, assistir a videoaulas e palestras, usar materiais audiovisuais diversos e ainda encontrar imagens de eventos históricos e atuais. São tantos conteúdos ao alcance de um clique que nossas atividades cotidianas de estudo e pesquisa ficaram muito mais fáceis. No contexto da cultura digital, cada pessoa tem potencial para ser autora dos mais diversos materiais, que podem ser disponibilizados para várias outras pessoas pela internet. Por isso, é muito comum pensar, se eu preciso de uma foto, texto ou vídeo para criar um material educativo, eu posso usar qualquer conteúdo gratuito da internet desde que eu cite a fonte, certo? Infelizmente, não.
a não ser que você tenha autorização expressa do autor. Nem tudo que é gratuito está de fato aberto e disponível para outros usos, mesmo que seja para fins educacionais. Se você deseja baixar, copiar, reutilizar ou remixar um material, você precisa saber se ele é aberto. Ou seja, é preciso verificar qual a licença de uso. A maioria dos conteúdos disponíveis na internet tem licença fechada, o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. Porém, já existe no mundo todo um modelo em que o próprio autor pode optar por licenças livres, concedendo de forma clara alguns direitos de uso de sua obra. É o Creative Commons. CC. Você acessa o site, responde algumas perguntas e instantaneamente recebe um símbolo com a licença escolhida pronta para usar onde quiser. Pensar em licença aberta é fundamental para chegarmos ao conceito de REA, ou Recursos Educacionais Abertos. Em outras palavras, materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer formato, ou seja, podem ser utilizados ou adaptados por qualquer pessoa. O termo REA foi adotado pela primeira vez durante um fórum da Unesco em 2002 e se propagou rapidamente ao redor do planeta. Hoje, existem inúmeras comunidades articuladas para criar, reutilizar e difundir recursos educacionais de maneira aberta. Esse é um ciclo virtuoso. Cada vez que alguém coloca um recurso aberto online, outra pessoa pode fazer uso desse recurso, criar algo novo e compartilhar novamente na rede. Os REA contribuem para uma transformação fundamental na educação, a promoção da autoria. Permitem que educadores, estudantes e mesmo aqueles que não estejam formalmente vinculados a uma instituição de ensino se envolvam no processo criativo de desenvolver e adaptar recursos educacionais. Governos e instituições de ensino podem ajudar oferecendo formação, incentivando e apoiando professores e alunos na produção colaborativa de textos, vídeos e outros materiais de qualidade. Estes materiais podem ser adaptados a um contexto regional, compartilhados na rede e remixados por outros professores e alunos em situações diversas. Ao dar maior atenção a licenças e formatos que utilizamos em nossas produções, começamos a colaborar com o universo dos REA. A possibilidade de acesso e formação se expande para toda a sociedade. Experimente utilizar software livre para criar seus recursos abertos, o que facilitará salvar e disponibilizar suas produções em um formato que permita o uso e reuso. E para encontrar materiais com licenças abertas, você pode, por exemplo, usar o recurso de busca avançada disponível em vários sites, como Flickr, Google e YouTube, e escolher pesquisar por direitos de uso ou licenças. Há muito mais para explorar no mundo dos REA. Faça parte você também. Para saber mais sobre o tema e onde encontrar REA, visite os sites www.rea.net.br, www.educaçãoaberta.org, www.mira.org.br. Bem, pessoal, então voltando aqui, esse é um caminho, né, para a gente encontrar fontes de informação que disponibilizam aí recursos educacionais que são abertos, que agora a gente pôde perceber que o recurso educacional aberto ele é muito mais fácil de ser reutilizado, né, da gente encontrar disponível na web e da gente poder utilizar com tranquilidade. Entretanto, como que eu seleciono uma fonte de informação, seja ela de recurso educacional aberto ou seja ela de recurso educacional que tem alguma restrição quanto ao uso, que pode ser negociada com o autor ou um recurso que possa ser adquirido mediante pagamento? Então, como eu faço a seleção dessas fontes de informação? Eu separei alguns critérios aí que estão nesse slide, que são os mais comuns, né, aqueles que a gente precisa necessariamente ter atenção quando a gente vai buscar um conteúdo, especialmente na internet, quando a gente vai buscar um recurso educacional numa fonte de informação. Então, o primeiro deles é a credibilidade. Como a gente observa a credibilidade de uma fonte de informação?
A gente precisa verificar se tem uma instituição ou uma pessoa responsável pelo conteúdo, né? Essa informação precisa estar clara. Quem é o autor? Quem é responsável por aquela publicação? Então, se a gente encontra esse tipo de informação, isso já dá um mínimo de credibilidade para o conteúdo. Conteúdo sem autoria não é um conteúdo que tem credibilidade. A atualização do conteúdo, né? A gente precisa verificar se aquele conteúdo que a gente encontrou, se ele é atual ou se a data a qual ele faz referência, né? Não precisa necessariamente ser um conteúdo atual para atender a minha necessidade. Pode ser um conteúdo que tem uma data mais antiga, mas justamente isso me interessa. E essa data, ela é apresentada, né? Outro ponto importante é verificar se a fonte de informação, não necessariamente o recurso, ele é atualizado. Então, por exemplo, encontrar um site que há mais de 10 anos não tem uma publicação é um mau sinal. Então, uma maneira de verificar isso, além de observar se tem postagens recentes, se tem conteúdos recentes, é verificar se os links estão funcionando. Se tem links quebrados, se tem alguma informação que já não carrega mais a página e que indica que não há uma preocupação com a manutenção. Então, esse aspecto de atualização do conteúdo, ele é importante na seleção da fonte de informação. A qualidade intrínseca da informação, né? Observar se o texto possui adequação à norma culta, se há correção gramatical na escrita. Então, alguns detalhes, às vezes, podem nos indicar que o conteúdo foi colocado ali de maneira ou irresponsável, ou sem qualidade, ou sem critérios suficientes para ser utilizados, para o recurso ser utilizado numa estratégia de aprendizagem. A consistência e a relevância, né? É importante considerar a abordagem do conteúdo, se ela é coerente, né? Se é um site especializado, a abordagem do conteúdo ela é feita de maneira detalhada o suficiente. São feitas referências às fontes que são pesquisadas, né? Tem indicação sobre isso, né? A cobertura temporal ou a cobertura temática, ela é adequada à proposta da fonte de informação ou à proposta daquele recurso educacional especificamente? Eu preciso verificar isso. A organização, né? Ficar alerta à estrutura de conteúdos, a consistência das informações, né? Se o conteúdo é apresentado de forma organizada, consistente, também é um ponto importante que muitas vezes é bastante visual e que consegue me dar indícios sobre a qualidade da fonte de informação que eu estou pesquisando. Acessibilidade. Verificar primeiro se o recurso, se a fonte de informação oferece recursos que atendem aos meus critérios de acessibilidade. O tamanho da fonte é adequado, a qualidade de um vídeo disponibilizado é adequado, ou eu desejo um material que atenda a portadores de necessidades especiais e aquele conteúdo daquele site não atende aos meus critérios. Então, essa questão de acessibilidade, ela pesa também na seleção da fonte de informação. Usabilidade, né? Já falei um pouquinho até de usabilidade. Então, verificar especialmente para os conteúdos digitais, né? Os conteúdos que usam aí a tecnologia da informação. Se eles têm uma navegação adequada, uma utilização facilitada, se o design é apropriado. Então, esses aspectos são importantes especialmente para esse tipo de recurso. E segurança e restrições, que tem muito a ver com esse vídeo que eu mostrei para vocês e com os aspectos relacionados ao acesso à informação que eu encontro, que está disponível. Então, eu preciso verificar se a informação que eu localizo, né, se o recurso que eu localizo numa fonte, se ele pode ser efetivamente utilizado. Muitas vezes a gente encontra, imagino que vocês já tenham passado por isso, um recurso que é excelente, que é maravilhoso, que se adequa perfeitamente à minha necessidade, né, à minha estratégia de aprendizagem, porém, ele tem restrição de uso, ele não pode ser baixado, eu também não posso incluir o link,
por alguma restrição que é colocada na fonte de informação, então é importante observar esse aspecto também. Então, uma vez que a gente sabe que existem fontes de informação de recursos educacionais abertos, que são mais facilmente utilizados, e que a gente precisa ter critério para selecionar as fontes de informação, aí, especialmente na enumeração desses pontos aí que a gente precisa ficar atento, é importante a gente compreender os diferentes tipos de fontes de informação, né? Quais são eles, principalmente para a gente saber quando recorrer a cada tipo, dependendo do tipo de recurso educacional que eu desejo. E aí a gente tem, do ponto de vista da função da fonte, do recurso encontrado na fonte de informação, a gente tem as fontes primárias, que vão disponibilizar aí as ideias originais, né, ou seja, as informações produzidas por aquelas pessoas que participaram do desenvolvimento de um conceito, ou registraram a imagem no momento em que aconteceu um evento. Então, isso a gente chama aí de fontes primárias. Eu vou buscar quando eu quero fotografias, discursos, teses, dissertações, que são tipos de recursos que vão estar disponíveis nas fontes primárias. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente compreender bem o que são essas fontes. Então, eu busco, por exemplo, um banco de imagem para encontrar uma fotografia para ser utilizada na minha aula, ou eu vou mesmo aos meus arquivos pessoais, né? Os arquivos pessoais, tanto meus quanto dos meus pares, que são trocados, inclusive, aí por meios informais, por exemplo, e-mail ou até mesmo WhatsApp, né, não deixa de ser uma fonte de informação informal, que obviamente eu vou aplicar critérios para selecionar, né, ou seja, eu não confio em tudo que eu recebo, mas eu sei que eu recebo, por exemplo, por redes sociais, mas eu sei aquilo que eu posso ou não utilizar como um recurso educacional. As fontes secundárias são aquelas que vão organizar as fontes primárias numa forma de apresentação, para facilitar ali a utilização. Então, um anuário fotográfico, por exemplo, né, o anuário fotográfico da UFSPA, né, eu encontro ali uma série de imagens organizadas por mês, né, organizadas cronologicamente, com uma temática pré-determinada. Então, quando eu quero, né, as fontes primárias organizadas, digamos assim, eu busco fontes secundárias. E aí eu coloquei um exemplo de um guia de recursos educacionais que apresenta, aí como a gente pode observar, né, um mapeamento da internet, um catálogo de sites relacionados a recursos educacionais. Então, ele vai apresentar ali um conjunto de fontes de informação de recursos educacionais organizados segundo um propósito. E, por fim, as fontes terciárias, né, só para a gente entender ali o papel de cada uma, elas facilitam a localização das fontes primárias e secundárias. Então, é geralmente aonde eu vou encontrar um número maior de recursos educacionais. É buscando, por exemplo, em diretórios, em repositórios, em catálogos. Então, essas fontes terciárias, elas vão reunir ali um conjunto de fontes primárias e secundárias e vão me apresentar, geralmente, um volume maior de resultados, uma quantidade maior de recursos. É interessante eu conhecer as fontes primárias e as fontes secundárias da minha área, por exemplo, porque aí eu sei onde encontrar recursos educacionais sem nenhum tratamento, né, produzidos diretamente pelo autor e disponibilizados ali numa fonte secundária com uma ordem, uma organização específica. Então, é bem importante. Porém, eu posso sempre recorrer às fontes terciárias, aos repositórios, aos catálogos, para encontrar um volume maior de recursos educacionais. Eu coloquei aqui também 2 exemplos. Coloquei o ARES, que é o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde. A gente vai já passar por esses repositórios e por algumas fontes de informação específicas na área de saúde, e coloquei também aqui um link, né, e essa imagem
de um catálogo de recursos educacionais, das mais diversas áreas. Então, a gente tem aqui as fontes terciárias, onde eu posso encontrar os recursos educacionais. Eu vou agora novamente compartilhar a tela com vocês, porque eu vou perpassar essas dicas de fontes de informação na área de saúde. A gente vai observar rapidamente como buscar, né, como utilizar essas fontes. Eu vou falar de cada uma delas, nem vou falar nesse momento, vou partir direto para falar delas quando a gente estiver no site. E a gente tem aqui, ainda que seja um recorte temático, né, a gente tem algumas fontes de informação que atendem às mais diversas áreas. Né? Então, a gente vai observar aqui alguns repositórios ou catálogos ou bibliotecas digitais, tem diferentes tipos de fontes de informação terciárias, que vão atender aí diversas áreas de conhecimento e que vão ter um conteúdo substancial relevante para a área de saúde. Eu vou mais uma vez compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa passar por essas fontes. Bem, acredito que todos veem aí, né? Então, a primeira delas é o ARES, né? É o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde. O ARES ele tem um volume bastante expressivo de recursos, como vocês podem observar aqui, né? A gente tem o quantitativo de trabalhos de conclusão de curso na área de saúde, textos, vídeos, imagens, material multimídia, que são cursos, são objetos de aprendizagem com uma granularidade maior, áudios, e aqui também a gente tem alguns documentos institucionais. Então, a gente tem aqui a possibilidade de fazer uma busca por assunto, né? Então, eu posso aqui diretamente fazer uma busca, ou eu posso aqui, por exemplo, buscar, verificar o que eu tenho nas áreas temáticas. Né? Então, o ARES ele é dividido em grandes áreas temáticas, como a gente pode observar aqui, e eu posso navegar por essas áreas temáticas. Isso é bastante comum nos repositórios, né? Isso facilita, especialmente quando a gente não sabe exatamente o que quer, quando a gente não sabe representar exatamente o que a gente deseja. Então, a gente pode ir navegando e descobrindo. A gente costuma falar na ciência da informação que a busca direta, né, a busca por palavra-chave, ela atende muito bem quem já tem uma ideia clara de qual tópico está pesquisando e como representar esse tópico em conceitos. Porque a busca num repositório, ela é diferente da busca no Google, né? No Google a gente coloca uma pergunta, até pelo volume de resultados, a capacidade de processamento do Google, a gente sempre acha uma correspondência com a nossa necessidade. Apesar da gente achar também um volume imenso de lixo, né, na recuperação da informação no Google, por exemplo, ou qualquer outro metabuscador. Mas no repositório, como o ARES, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para representar o que a gente deseja. Vou fazer aqui uma busca. Para que a gente tenha um resultado adequado. Eu fiz aqui uma busca por diabetes, então eu sei que o que me interessa é diabetes, né? Eu poderia buscar pelas áreas temáticas até encontrar um conteúdo sobre diabetes que atendesse à minha necessidade. Mas como eu sei exatamente o que me interessa, eu fiz uma busca simples. Eu posso aqui acrescentar alguns filtros, né? Buscar um autor específico, buscar numa data de publicação específica, enfim, todos esses filtros aqui podem ser adicionados para melhorar o meu resultado de busca. Veja que aqui eu tive 165 resultados. Então, aqui eu posso passar os olhos, verificar as informações sobre cada um desses recursos, né? Eu tenho o título, eu tenho a instituição que é a autora, aqui eu tenho o resumo, né, a data em que foi disponibilizado no acervo. Então, eu posso observar essas informações, ler essas informações e selecionar o que eu desejo. Ao selecionar o que eu desejo,
vão ser apresentadas para mim mais algumas palavras, mais algumas informações, me desculpa, né? Inclusive as palavras-chave DEX, que tem a ver com os descritores em ciências da saúde, que ajudam muito a compreender qual é a abordagem desse recurso educacional, esse aqui especificamente, que é complicações da diabetes. Então, eu vou ler essas informações e vou decidir se esse recurso atende à minha necessidade. E aí, eu vou baixar esse recurso, né? Eu vou fazer o download desse recurso, ou eu vou visualizar esse recurso sem fazer o download. Muitas vezes a gente está olhando no celular, não tem a possibilidade de fazer o download, ou a gente não tem uma capacidade de armazenamento grande no computador que a gente está utilizando, a gente sempre pode visualizar. Visualizar é um recurso que atende muito bem a necessidade quando a gente está buscando um recurso e a gente vai passar por vários. Então, aqui a gente tem o ARES e um outro repositório nacional também, e que indexa até parte dos recursos do ARES, é o Educare. É esse repositório que vocês estão vendo agora. O Educare, como a gente pode observar aqui, ele reúne uma série de iniciativas na área de saúde. A UnaSUS, que é responsável pelo ARES, a Fiocruz, o Campus Virtual de Saúde Pública e a ABM. Né? E você pode também buscar por todas essas iniciativas. Então, aqui a gente pode dizer que a gente vai fazer uma busca mais completa em um repositório que já indexa os materiais multimídia do ARES, que são esses aqui. Então, a gente não vai encontrar, por exemplo, as imagens que estão aqui no ARES indexadas aqui no Educare, mas a gente vai encontrar parte do acervo do ARES aqui no Educare. Então, a gente pode aqui, da mesma maneira, fazer uma busca por palavra-chave, né? Uma busca por texto, enfim, linguagem natural, né? A maneira como a gente expressa, de fato, o conteúdo. Então, a gente vai buscar aqui, vou ser bem criativa e usar sempre a mesma palavra. Facilitar para mim. Então, a gente vai fazer uma busca e vão ser apresentados aqui resultados. Vejam que, neste caso, lá no ARES, a gente teve um resultado de 165 recursos educacionais. Aqui no Educare, a gente tem 4 recursos educacionais. Veja que foram apresentados aqui, né, uma lista de 4 recursos educacionais. Como eu falei para vocês, o Educare não contém todos os recursos que o ARES possui. Por isso é importante ter as duas fontes. E aqui a gente vai ter a possibilidade de clicar, já peço desculpa novamente aí pela internet, que está lenta, vamos ver se ele carrega. A gente vai clicar e vai ter mais informações sobre o recurso. Eu tenho aqui um título, eu tenho aqui um texto que vai mostrar alguma relação com o que eu busquei e o recurso que é apresentado. E aqui eu tenho a possibilidade de já visualizar, nesse caso é um vídeo, né? Então eu posso já apertar o play e visualizar o recurso. E eu posso também fazer o download. Eu tenho aqui a opção de fazer o download ou mesmo de pegar o link desse recurso, né, e incluir numa estratégia de aprendizagem. Então, esses são os 2 repositórios que são nacionais na área de saúde, voltados aí para educação na área de ciências da saúde. E agora a gente vai passar para o primeiro repositório, que é internacional, que é o JHSPH Open, que é um repositório super interessante, super importante, que vai apresentar os mais diversos tipos de materiais. A gente pode observar aqui à esquerda que ele tem cursos, ele tem tópicos, que são assuntos, tem coleções, tem imagens. E o interessante desse repositório é que você pode fazer uma busca, ele é todo voltado para a área de saúde. Você pode fazer uma busca, encontrar um curso
e navegar por todos os materiais desse curso. Esse repositório é uma iniciativa que é aí tocada por várias instituições, por várias universidades importantes, de disponibilizar material gratuito, livre, aberto, open, né? Assim como os recursos educacionais abertos, aqui a gente também tem o open, para serem utilizados por quem quiser, por quem desejar utilizar esses materiais nas suas respectivas aulas ou em estratégias de EAD, não tem restrição com relação a isso. A gente vai sempre encontrar informações sobre a licença, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de remixar, de distribuir, de editar os materiais, é bem interessante. Eu tenho, então, aqui a possibilidade de fazer uma busca, né, uma busca por palavra-chave, e tenho a possibilidade de navegar nessas coleções. Então, navegar pelos cursos, navegar pelas imagens. Eu vou mostrar bem rapidamente para vocês aqui esse curso que está até em destaque, só para vocês entenderem que tipo de material vocês vão encontrar. Então, aqui eu tenho desde o programa inteiro do curso, né? Com todas as informações e detalhes do curso. Aqui, tenho todos os detalhes do curso e tenho também os seus respectivos materiais. Então, olha que interessante. Na semana 1, né, eu nem olhei bem o título do curso, deixa eu olhar. Estudos de caso de atenção primária. Então, na semana 1, eu tenho aqui um conjunto de slides e eu tenho um MP3. Olha que interessante, eu posso fazer o download desses slides e desse MP3 e utilizar qualquer parte desse curso na composição da minha aula. Então, é muito interessante o conteúdo que a gente tem aqui nesse repositório. Então, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar só uma outra opção aqui de busca para vocês visualizarem a navegação aqui por uma coleção, né, pela coleção de imagem. Eu posso ir aqui nas imagens, selecionar um tópico, né, selecionar um assunto e observar a lista de imagens sobre esse assunto que eu vou ter disponível aqui para ser utilizada. Então, aqui a gente vai encontrar várias opções aqui disponíveis também. Além da busca simples, eu não vou fazer a busca simples aqui agora. Então, um repositório, né, mantido pela Johns Hopkins, que é uma instituição importantíssima, que tem recursos educacionais abertos para serem utilizados nas estratégias de aprendizagem aí das mais diferentes formas. Um outro repositório é o Health Education Assets Library, que é, na verdade, uma biblioteca de recursos educacionais na saúde, mantida aí pela Universidade de Utah. E a gente tem algumas coleções de recursos que podem ser pesquisadas, né? Aqui ele é um pouco mais, o conteúdo desse repositório é um pouco mais restrito, que tem uma relação direta com as áreas de interesse da universidade, né? Eu coloquei mais o exemplo dele para vocês verem como a gente sempre pode buscar as instituições que a gente sabe que é a referência na área que nos interessa e verificar se essas instituições têm coleções de recursos educacionais, têm bibliotecas digitais ou repositórios que possam oferecer conteúdo, que possam oferecer recursos educacionais para nos atender. Então, aqui a gente vai ter uma coleção, né, várias coleções de recursos, e a gente vai poder navegar, a gente vai poder verificar o que tem disponível em cada uma dessas coleções, além de também poder fazer uma busca por assunto. Deixa eu ver aqui. Uma busca por tema. E a gente vai sair aqui um pouquinho dessa coleção específica e a gente vai fazer uma busca aqui direto na biblioteca deles. A gente aqui tem uma série de
de bibliotecas menores, digamos assim, com conteúdos que não necessariamente são recursos educacionais, como aqueles que a gente estava navegando há pouco. Então, a gente tem uma outra iniciativa internacional, uma terceira iniciativa internacional, que também é bastante interessante, que é o MIT OpenCourseware, que faz parte de um consórcio de disponibilização de material didático de maneira gratuita, assim como o JHS. Então, a gente encontra aqui materiais de diversas áreas, porque o MIT não é especializado, né, naturalmente, numa única temática, né, uma grande universidade aí com várias áreas de conhecimento. Então, a gente vai encontrar materiais de diversas áreas e a gente vai encontrar bastante material na área de saúde também. Aqui, ele apresenta o tipo de material que nós vamos encontrar e fala que nós vamos ter tanto recursos educacionais para serem reutilizados, assim, por exemplo, um infográfico que pode ser inserido numa aula, quanto cursos completos nos mais diversos assuntos, que podem, por exemplo, ser incluídos ou podem ser mixados com outros conteúdos para compor cursos maiores. Então, é bem interessante essa iniciativa da qual o MIT faz parte. Aí a gente pode fazer aqui uma busca e a gente vai encontrar diversos tipos de recurso, né? Eu fiz aqui uma busca rápida, uma busca simples, e vejam que aí aparece uma lista de materiais que vão desde cursos, passando por imagens, por vídeos, e todos esses materiais podem ser reutilizados, né? Podem ser incluídos nas nossas respectivas estratégias, podem ser editados e disponibilizados no ambiente de aprendizagem da nossa universidade. Então, é uma importante iniciativa essa aqui também. E a gente tem o Open Learning, que é também uma iniciativa que tem o intuito de disponibilizar recursos educacionais abertos. Funciona de maneira muito parecida com essas outras duas que nós vimos, né, que eu falei com vocês agora há pouco. Então, não vou fazer uma busca aqui, mas a gente pode fazer uma busca livre. Também tem vários assuntos e a gente vai encontrar uma variedade grande de tipos de material, né? Como vocês podem ir olhando aí, a gente tem cursos, a gente tem artigos, a gente tem atividades, né? Como a gente pode observar essa aqui no canto direito, e programas de TV. Então, uma variedade grande de recursos que podem ser utilizados aí de forma educacional. E a gente tem uma outra iniciativa que é um pouquinho diferente, que é o RISE, que na verdade constituiu e compõe o repositório OpenStax, que vai disponibilizar livros-textos, digamos assim. Na verdade, são grandes são grandes sites, né? Assim, são pequenos livros, mas são compostos no formato de e-book e construídos de maneira coletiva sobre diversos assuntos com devida curadoria, né, e responsabilidade na composição do conteúdo. Então, a gente vai observar, eu vou fazer uma busca aqui por saúde para vocês entenderem o tipo de material que a gente tem aqui. Vai. Aí. Esse repositório, especificamente, ele tem estratégias de aprendizagem também. Então, é interessante, porque além do material, por exemplo, eu encontro um conjunto de imagens dermatológicas inseridos numa estratégia de aprendizagem que foi disponibilizada por um professor de uma universidade determinada. Está um pouquinho lento aqui. Então, é interessante porque não encontro apenas os recursos, mas os recursos também incluídos nessas estratégias, que é o que ele chama de textbooks.
que vão ali me dar algumas ideias, ó, como a gente pode observar aqui, eu fiz uma busca extremamente genérica, né, por saúde, e ele me retornou quase 4.000 resultados. E aí eu tenho uma série de materiais que são apresentados aqui, que são disponibilizados. E esses materiais estão nesse formato que eles chamam de livro. E aí a gente vai observar que esses livros, eles são compostos por textos, áudios, estratégias de aprendizagem, imagens, questões, né, itens de avaliação. Então, a gente tem aqui um sumário do livro, quando a gente clica num determinado tema, ou quando a gente faz uma busca e encontra alguma coisa, e a gente vai poder percorrer por esse livro. Né? Aqui, por exemplo, a gente está falando do que é um livro sobre psicologia, e cada um desses elementos que constituem o livro, ele pode ser utilizado na composição de uma estratégia de aprendizagem, ou todo ou em partes. Né? Então, aqui os objetivos de aprendizagem, né, desse determinado capítulo do livro. E aí eu vou navegando e verificando aqui uma série de recursos educacionais organizados com um propósito, né, ou com o objetivo de aprendizagem. Então, é um conteúdo um pouquinho diferente. Vou acelerar aqui, que eu acho que eu já estou passando o tempo, mas faltam só 2. Pode ir com calma, Fernanda, que não tem muitas perguntas, então tá tranquilo, tá? Tá bom. A gente tem aqui agora, né, o nosso penúltimo repositório, é o ISC Online. É um repositório bem interessante, mas a gente não tem mais recursos educacionais abertos. Então, até agora, né, a gente falou de recursos educacionais que são abertos e podem ser utilizados. Bom, a gente vai fazer o download, vai incluir numa apresentação, vai incluir no Moodle, etc. Aqui a gente precisa verificar a licença, verificar se a gente pode ou não utilizar da maneira que a gente deseja. Por exemplo, eu posso alterar sim ou não. Independente disso, sempre é uma possibilidade informar o link de acesso. Né? Então, encontrar um material como esses materiais que a gente tem aqui no ISC Online. E se esse material atender a nossa necessidade e houver permissão, eu posso divulgar o link para que ele seja consultado. Ó, aqui nesse caso a gente tem um com licença. Então a gente precisa sempre estar atento aqui a qual que é a licença do recurso especificamente. Então eu tenho aqui animações, eu tenho e-books, eu tenho vídeos, eu tenho uma diversidade também bem grande de materiais. E eu vou precisar conferir qual que é a licença, como eu posso utilizar, e eu posso incluir parte desses materiais nas minhas estratégias, ou eu posso informar o link desses materiais nas minhas estratégias. Então, aqui também eu vou ter a possibilidade, né? Eu cliquei num recurso que estava disponível aqui em destaque na página inicial. Mas eu posso também fazer uma busca, né? Fazer uma busca livre, e que vai me apresentar alguns resultados e eu vou consultar aqueles que eu posso usar de maneira adequada. Então, também é um repositório bastante interessante pela qualidade dos recursos educacionais que ele disponibiliza. Né? Eu tenho jogos, eu tenho animações, eu tenho alguns recursos que são bem interessantes, né? São bem didáticos, então tem bastante qualidade os recursos educacionais que eu vou encontrar aqui. E, por fim, a gente tem um repositório que ele é bem famoso, né? Ele atende a várias áreas também, que é o Merlot. Né? O Merlot é um repositório de recursos educacionais que serve tanto para a gente disponibilizar o material que a gente produz, né? Então, os professores podem produzir materiais e disponibilizar, pode produzir recurso e disponibilizar, quanto pode consultar o que tem disponível aqui. Também é sempre importante ficar atento à licença que os materiais que eu encontro aqui possuem, porque podem ter licenças diferentes. Ele até faz uma chamadinha sobre isso.
Eu fiz uma busca? Não. Uma busca rapidinho para a gente verificar aqui o tipo de material que vai ser retornado. Eu fiz uma busca aí novamente pelo termo diabetes, só para a gente verificar os resultados que são apresentados. Vejam que eu tenho aqui 265 resultados e eu posso salvar os resultados no meu perfil, eu posso ir direto para a fonte aonde o recurso está disponível e verificar se eu posso fazer o download, né? Então eu tenho essas duas possibilidades de ir separando os materiais que me interessam. E eu tenho desde materiais textuais, animações, simulações, vídeos, enfim. Também é uma grande variedade de materiais aqui que eu vou encontrar, como vocês podem ver. E aí o Merlot, eu vou clicar aqui em um só para vocês darem uma olhadinha. Ele vai me apresentar mais informações, né, como padrão dos repositórios, e ele vai me dar a possibilidade de ir até onde o recurso está disponível, porque o Merlot, ele é um grande agregador de metadados, né, ou seja, de descrições de recursos educacionais que estão em outros sites, em outros portais. Então, ele vai me dar a possibilidade de ir até onde o recurso está disponível para verificar se eu posso fazer o download, né? Para verificar como eu posso consultar ou incluir esse material nas minhas estratégias de aprendizagem. Então, só para vocês verem que ele funciona um pouquinho diferente dos repositórios que nós vimos nacionais, que eu posso já fazer o download imediatamente. Então, ele tem esse funcionamento aqui diferenciado. Bem, eu vou voltar, então, esses são os repositórios que eu separei para a gente olhar. Eu acrescentei também, deixa eu interromper aqui rapidamente o compartilhamento. Eu acrescentei aqui no final algumas dicas para a gente fazer buscas, coisas que eu já até comentei ao percorrer os repositórios. São dicas assim bem simples para a gente chegar numa fonte de informação, numa fonte terciária especialmente, que são os repositórios, as bibliotecas digitais, e representar o que a gente deseja de forma adequada para a gente conseguir encontrar recursos que nos atendam, né? Então, a busca muitas vezes na internet, no Google, ela tem traz materiais com pouca qualidade, né? Além do grande volume de informação que vai ser disponibilizado para ser avaliado. Então, por isso, recorrer às fontes de informação confiáveis é muito importante. Eu preciso, quando vou buscar, fazer uma estratégia de busca adequada. Então, eu posso utilizar operadores booleanos, né? Buscar um conceito e outro conceito, um conceito ou outro conceito. Né? Então, vai depender muito das possibilidades que aquele repositório me permite. Eu preciso ficar atento a isso. Quais são as possibilidades de construir uma estratégia adequada? Um outro ponto é filtrar os meus resultados por data, por relevância. Né? Geralmente, os repositórios eles apresentam alguma opção para que eu possa ordenar, por exemplo, aqueles 265 resultados que são apresentados para mim no Merlot sobre diabetes, para que eu possa visualizar entre os 10 primeiros aquilo que me interessa. Então, eu tenho que ficar atento a essas características do repositório para facilitar a minha vida aí, né? Para que eu possa restringir melhor uma busca, né, uma busca num repositório, eu devo especificar um tópico, né, um grande tópico em conceitos. Então, por exemplo, o tópico dieta para crianças com diabetes. Né, quais são os conceitos que estão presentes nesse tópico e que vão me ajudar a construir a estratégia de busca? Então, o conceito de dieta, o conceito de restrição de açúcar, o conceito de diabetes infantil. Então, são conceitos distintos que compõem o meu tópico a ser pesquisado. Então, preciso sempre pensar dessa maneira. A gente está muito habituado a fazer uma busca no Google, onde a gente digita uma pergunta e recebe uma resposta.
né? Mas nos repositórios, nas bibliotecas digitais, vai funcionar, né, de maneira um pouco mais criteriosa, digamos assim. E eu preciso sempre também pensar em sinônimos que melhor representem ali o que eu desejo. Muitas vezes a gente faz uma busca e não encontra o que quer, ou não encontra nada, né? Não tem nenhum resultado. Entra num repositório, faz uma busca e não tem nenhum resultado. Na verdade, a gente pode estar fazendo uma busca por um termo que não é usual, que não é adequado. E aí a gente precisa encontrar os sinônimos que melhor representam aquele conceito. Então, por exemplo, diabetes infantil, diabetes tipo 1, que é a diabetes mais comum em crianças. Então, eu preciso encontrar ali os meus sinônimos para que eu possa fazer uma estratégia de busca que me apresente melhores resultados. Então, essas foram algumas dicas gerais que eu deixei aí. E já vimos os repositórios. É isso. Obrigada a vocês por participarem e estou disponível para as perguntas. Fernanda, então vamos abrir as câmeras para a gente começar então a debater as perguntas que foram enviadas. Uhum. E se puderes, por favor, feche a apresentação, que daí a gente fica um pouco maior. Tá, deixa eu. Bom, então começar agradecendo, né? Eu acho que depois eu vou ler alguns dos elogios, mas a gente teve vários elogios à tua apresentação, né? Eu acho que foi extremamente importante para os nossos professores, né, que estão tendo que preparar o material para EAD agora, para essa situação que é emergencial, né? E que a gente, então, precisa se organizar num tempo recorde, né, para dar as disciplinas à distância. Então, as tuas dicas acho que foram essenciais para quem está, então, buscando material para preparar sua aula, tá? Então, eu vou começar, a gente teve algumas perguntas, agora no final vieram outras, então, eu vou começar. Professora Rita fez um comentário, se possível, fornecer o endereço do vídeo, daí depois, Fernanda, tu me passa que eu coloco na página, a gente tem uma página, que é o Tamo Junto, na EAD, e daí tu me passa, se puderes, depois todos os repositórios que tu apresentou o vídeo também, o endereço do vídeo, tá? A apresentação, ela já está com todos os links. Você quer que eu te envie a apresentação? Ah, já tá? Pode ser, pode ser. Apresentação, sim, sim. A gente vai colocar o vídeo disponível na página, a gravação agora do webinário, e a gente sempre coloca a apresentação separada também, tá bom? Obrigada. Bom, vamos adiante. A professora Letícia perguntou se tinha que tomar nota dos repositórios. Não, porque a gente vai colocar, então, à disposição a apresentação da professora Fernanda. Bom, a professora Caroline Reppold, Fernanda, pergunta se há algum repositório específico da área de psicologia, ou se tu saberias indicar qual seria o mais apropriado para essa área. Tem repositório específico na área de psicologia, sim. Eu não lembro agora o nome exatamente, mas eu posso verificar e eu te envio. Tá. Uma dica que eu dou até para todos os professores é fazer uma busca utilizando REA e a sua área, ou Open Course ou Courseware e a sua área específica, para ver se encontra algum repositório especializado. Uhum. Eu ia dizer que não tem como a professora Fernanda saber de todas as nossas áreas, né? Os repositórios mais interessantes, mas se fizer essa busca, acha os repositórios e às vezes também a gente acha sites de professores que recomendam, né? Repositórios. Na minha área já achei artigos que recomendavam, então dá para fazer uma busca dessa forma, tá? Bom, professora Cláudia Bica diz que está encantada com tantas possibilidades e agradece a tua apresentação, tá? A professora Graziela Brinques fala o seguinte: vemos que vários dos recursos são em inglês e podemos editar. Aí ela está perguntando: podemos traduzir alguns deles e usá-los para disponibilizar para os alunos, dizendo que foi traduzido do material X? Esses repositórios que eu falei, até o Open MIT, até o Open Learning, na verdade,
eles todos são abertos, inclusive para edição e tradução. Então, todos esses, é bom a gente ficar atento à licença do recurso educacional, mas esses repositórios em si, eles têm materiais que podem ser traduzidos, e aí vai ser, na verdade, um novo recurso, né, com o tradutor, ele é um tipo de autoria, e você vai citar que foi traduzido daquela determinada fonte para dar crédito, né? Mas podem sim, e é uma estratégia excelente, porque tem muito material bom já disponibilizado, né? A gente tem muito material, né, que às vezes a gente quer usar no começo do curso com os alunos e que a gente daí pensa, é melhor traduzir, né? Então, mais na frente, a gente pode já usar os materiais em inglês, que até a professora Ana Luísa, que é uma das nossas professoras de inglês, fala o seguinte: agradeço pelo compartilhamento de recursos tão úteis, bem como pela comprovação da importância da língua inglesa para promover um EAD de qualidade. Então, ela está chamando atenção para isso, né? Até porque agora, por exemplo, não vai dar tempo de traduzir muita coisa, né? A gente vai ter que usar os recursos, né, agora nas nossas aulas, da forma como eles estão disponíveis, né? Então, a professora Ana Luísa está puxando a brasa para o seu, né, para a sua área, mas é bem isso, é extremamente importante. Bom, a professora Lucila pergunta o seguinte: posso copiar figuras do Advanced Anatomy and Physiology colocando a referência? Eu não conheço esse repositório de imagens médicas específico, eu preciso dar uma olhadinha. Mas, geralmente, quando são imagens, né, se elas têm direito reservado, a gente identifica facilmente aquele Czinho de copyright na imagem. E aí a gente sabe que a gente não pode utilizar, inserir num outro material, mas a gente pode, por exemplo, colocar o link para acessar a imagem naquela fonte original, que é sempre uma boa estratégia. Porque imagem, especialmente imagem médica, né, imagem que tem uma qualidade específica, né, não é como qualquer fotografia que a gente encontra na web, a gente não tem grandes bancos de imagens gratuitos de imagem médica. Então, a gente precisa ficar atento se aquele repositório específico que a gente está consultando, se ele tem ou não direito do autor, se ele tem ou não copyright. E utilizar desse recurso que é acrescentar o link, porque aí o aluno acessa na fonte original e aí não tem problema. A pergunta agora é super interessante, Fernanda. A professora Graziela Brink está perguntando como podemos disponibilizar nossos materiais nos repositórios. Excelente pergunta. O repositório Merlot, por exemplo, que eu citei por último, ele é um repositório que ele é aberto para receber, né, para você fazer o upload, para você fazer o autoarquivamento dos seus recursos educacionais. Então, ele é um repositório mundialmente conhecido, é uma das principais fontes aí em várias áreas, e é uma excelente estratégia de divulgação do que a gente faz. Além disso, tem uma série de iniciativas open, digamos assim, que são aí capitaneadas pelo consórcio Open, né, o consórcio Open, que vão aí oferecer opções para a gente disponibilizar em repositórios especializados de algumas áreas, né? Eles vão reunir, né, no site do consórcio uma série de iniciativas abertas que a gente pode disponibilizar. Então, aí a gente vai encontrar outros lugares para disponibilizar também. E a gente sempre é bom frisar que a gente pode disponibilizar em mais de uma fonte, né? Então, a gente pode distribuir o nosso material para ganhar cada vez mais visibilidade e aumentar o impacto do que a gente produz. A gente está agora, Fernanda, terminando o repositório da UFSPA, né? Então, a gente tem o repositório já de teses e dissertações e a gente estendeu para objetos para que agora os professores possam colocar no nosso repositório e depois a gente também dá visibilidade para os materiais produzidos, né? A gente divulgar o nosso repositório. Então, acho que vai ser bem importante. Eu acho que até o final do mês a gente está com o repositório já disponível para vocês colocarem, então, os recursos de vocês. Que ótimo. E aí é bom sempre priorizar, disponibilizar no repositório da própria instituição. Isso aí. O professor Leandro Spinelli
fala que talvez que os recursos possam ser utilizados em aulas presenciais e não deixar apenas para EAD. Com certeza, né, Fernanda? Esses recursos todos podem ser usados também na presencialidade, né? Sem dúvida, tem muitos recursos como vídeos, infográficos, animações, simulações, ou mesmo imagens que são muito úteis e que podem com certeza serem utilizadas em sala de aula. É bom a gente pensar que essas iniciativas de disponibilizar gratuitamente recursos educacionais, elas vieram inclusive antes dessa situação que a gente vive, onde a gente precisa lidar com o não presencial, né? Então elas são pensadas muitas vezes para utilizar em sala de aula mesmo. Bom, agora tem um comentário do professor Leandro dizendo que seria interessante discutir mais a questão do uso de livros, teses, artigos em aulas, pois utilizamos muito esses recursos. Professor Leandro, a gente vai continuar com os webinários e eu vou ver se a gente então consegue inserir esse tema, discutir essa questão, porque hoje o tema era recurso aberto, né? Então a Fernanda se preparou para falar mais sobre essa questão. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, Fernanda, mas não era o tema hoje. Eu acho assim, nós temos algumas fontes de informação bem conhecidas de tese e dissertações, como a BDTD, né, Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, que eu acho que é uma das principais fontes, que vai reunir tese e dissertações do Brasil inteiro, né? Nós temos aí o Google Acadêmico, que permite que a gente busque artigos, teses e dissertações no mundo inteiro, que eu acho que é uma excelente saída, né? Funciona muito bem. A gente, inclusive, pode fazer o nosso cadastro e pedir para ser avisado caso sejam publicados outros artigos, teses e dissertações nas áreas que nos interessam, então mantém a gente sempre aí atualizado. E aí nós vamos ter cada instituição com o seu espaço, o seu repositório para divulgar a publicação científica, né? Que digamos assim, é uma preocupação inicial em divulgar para as universidades, né? Divulgar a sua produção científica. Então, tem muitas fontes, tem muitas possibilidades, e essas duas, uma nacional e outra internacional, que atende bem para a gente encontrar esses recursos. O professor Leandro, ele complementou aqui dizendo que ele perguntou se pode usar imagens de livros em EAD. O Leandro Matheus, professor Leandro, é muito Leandro. O Leandro Matheus falou sobre isso na última sexta-feira. O webinário dele já está disponível na página do Tamo Junto, e aí comenta bem a fundo essa questão do uso de imagens, mas só resumindo, eu posso usar referenciando, desde que a imagem não seja, por exemplo, a contribuição maior do livro, que seja uma coisa que aquele livro, né, o grande objetivo dele é mostrar, por exemplo, uma imagem de um processo XYZ. Se eu mostrar isso, eu vou estar quebrando, né, o direito autoral daquele autor e vou estar ferindo a autoria do livro. Então, o Leandro explicou bem isso, já está lá no webinário, então dá para assistir e ver com maior detalhamento. Tá bom, professor Leandro? Bom, e agora a professora Cláudia Bica, ela pergunta: neste momento que os artigos estão abertos, podemos usar as imagens com citação da fonte ou sempre devemos colocar o link? Pois neste momento as revistas pagas estão totalmente abertas. Então a pergunta dela é se, porque a gente recomendou que coloque o link para a revista, né, Fernanda? E ela está perguntando se ela pode usar as imagens do artigo que está nesse momento aberto. Aí é bom a gente fazer uma analogia, assim, que, por exemplo, um livro, né? Um livro que é vendido numa livraria. Ele tem direito autoral, né? O autor ou a editora vai receber um valor mediante essa venda. E não significa que porque eu consigo fazer o download desse livro em algum momento de maneira gratuita, ele deixe de ter direito autoral. Então, o momento em que ele está disponibilizado de maneira gratuita ou paga não interfere no direito do autor.
Então, o que que acontece? Se hoje eu posso fazer o download de um livro que está aberto, uma versão, uma cópia desse livro no meu computador, e aí eu vou utilizar uma imagem, eu adquiri uma cópia e posso usar ela com as finalidades previstas anteriormente. Então, por exemplo, eu não posso editar, eu não posso vender, né? Então, isso não muda se eu paguei ou se eu deixei de pagar. Então, é isso que você vai precisar ver. Se, por exemplo, um desses recursos que está disponível numa fonte aberta, ele está disponível para ser editado e ele pode ser baixado gratuitamente. Porém, eu posso entrar no site de uma outra universidade e ter um material pago, que se eu pago, eu posso também editar. Então, eu pagar ou deixar de pagar não muda o que eu posso fazer com aquele recurso. Não sei se deu para entender. Acho que sim, acho que ficou claro e por isso que a gente recomendou, professora Cláudia Bica, na sexta-feira, que se coloque o link, né? Porque se o artigo está liberado agora e esse material depois ficar disponível, mesmo que o artigo seja depois bloqueado, se for tentado o acesso, ele vai estar bloqueado e daí a gente está protegendo o artigo, né? Então, por isso, porque às vezes a gente não tem certeza de como é a proteção do direito autoral, né, Fernanda? Então, por isso que é melhor a gente usar o link. Bom, aí agora, Fernanda, tem uma sequência de elogios para a tua apresentação. Professora Márcia Vinoli, ótima apresentação. Professora Karine Zimmer, excelente aula. Professora Maria Ismênia, muito obrigada. Professora Fernanda. Gisele Branchini, ótima apresentação, muito obrigada. Rita, parabéns, Fernanda, ótimas dicas. Professora Maria Cristina, excelente, muito obrigada. Letícia Pires, muito boa aula, acredito que podemos pesquisar, então. Luciana Gribowski, foi excelente. Maria Eugênia, Fernanda, mandando um abraço. Fernanda, parabéns pela apresentação, sempre bom renovar as fontes de objetos educacionais, muitas dicas. Professora Maria Lúcia, obrigada, Fernanda, muito claro. Exemplificar e passear pelas diferentes buscas deixou tudo mais claro para a gente, que não tem esse hábito e vai ter que começar a ter. Professora Rita, muito tranquila e didática, Fernanda. Letícia, parabéns pelas ótimas dicas. Fernanda, obrigado pela disponibilidade. Professora Mônica, Fernanda, obrigada por nos auxiliar no direcionamento das aulas, parabéns. Márcia Vink, muito obrigada. Professora Fernanda Sola, foi muito boa e nos auxiliará muito. E professora Eliane Rabin, encantada com a apresentação e muito obrigada por compartilhar esse conteúdo absolutamente necessário. Professora Graziella, a professora Mariana Beckel também, excelente explanação. Professora Fernanda e a professora Graziella ainda coloca que algumas editoras disponibilizam o espaço dos professores onde tem essas imagens. Essas normalmente podem ser usadas para o uso do ensino, como no grupo A. Ela está dando uma dica sobre a questão das imagens dos livros, né? Então, Fernanda, assim, pelos elogios todos, né, deu para ver que todo mundo gostou muito. Então, mais uma vez, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, em ficar 1h30 com esse grupo, né, e não sei se tu quer ainda falar mais alguma coisa. Bem, eu que agradeço, foi ótimo, foi muito bom passar por várias fontes de informação na saúde. A saúde é uma área que a gente sempre encontra muito conteúdo disponível, né? Isso é muito interessante, então a gente sempre tem uma série de novidades para apresentar e para conhecer. Então, para mim também foi bem interessante fazer essa busca por fontes de informação na saúde e poder colocar isso dentro do contexto da ciência da informação para deixar mais claro para vocês. Então, foi um prazer e estou à disposição. Obrigada. E só para terminar, pessoal, agradecendo a presença de todos, lembrando que na quarta-feira o tema do nosso webinário é Metodologias Ativas em EAD, com a professora Márcia Costa, a professora Maria Eugênia, e na sexta-feira, materiais do acervo do ARES, do Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, com a Aline Correia e o Carlos Eduardo, o Cadu, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Fernanda, e nos próximos webinários a gente se encontra. Um abraço para todo mundo, boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau.
Pronto, Fernanda.